Nosso estudo de hoje é a lição 15 do livro Perante Jesus, tem por título Fé. Tudo na terra subsiste por atos sucessivos e inevitáveis de fé. O verme confia no sol que ele não entende e fecunda o solo em que se refugia. A gleba confia no verme que não pode realmente definir e habilitar-se aos tesouros da sementeira. O homem do campo aplica-se à lavoura contando com os fatores climatéricos que ainda não pode governar com segurança, e o tempo lhe responde ao suor com a bênção da colheita. O artífice devota-se ao burilamento dos metais, confiando nas leis que lhes presidem a estrutura e aproveitando os recursos da natureza que mal conhece. Plasma em benefício da civilização a utilidade e obra-prima. Todas as operações da existência humana, por mínimas se mostrem, baseiam-se em atitudes de fé sem as quais toda a vida sofreria perturbação. O homem confia no estômago que não vê e alimenta-se garantindo a si próprio a saúde e a robustez. Confia no motor cuja capacidade não lhe é de todo perceptível e movimenta-se com êxito na solução de problemas imediatos. Confia no laboratório que lhe fabrica o comprimido balsâmico e alivia a dor que lhe assalta o mundo físico. Acima de tudo, para armar-se da experiência, confia em legisladores que às vezes nunca viu e desfruta a estabilidade social em decretos que jamais soletrou. A pretexto de não conseguires superar de improviso as barreiras vibratórias que por enquanto te separam o entendimento das realidades imarcessíveis da alma, não te admitas sem fé na providência divina. Qual acontece ao lavrador que planta e colhe benefício de todos, cultiva o bem onde estiveres e como puderes, hoje e sempre, com segura fé na justiça indefectível, porque das sementes felizes ou infelizes que a criatura estiver lançando ao campo da vida, dessas mesmas sementes nascerá o fruto doce ou amargo que ela própria colherá. Bem, Emmanuel, para poder falar de fé no estudo de hoje, ele trouxe um monte de imagem mental para a gente. Ele fala do verme, ele fala da gleba, ele fala do homem do campo, ele fala da pessoa que trabalha com metais, né? E vem falar assim, para todas as operações da existência humana, por mínima que se mostre, baseiam-se em atitudes de fé, sem as quais toda a vida sofreria perturbação. É muito interessante a gente começar a fazer o estudo da fé, mas o estudo que a doutrina espírita condiciona a gente dizendo o seguinte: todo mundo foi criado simples e ignorante um dia, todo mundo vai chegar à perfeição querendo ou não querendo. Isso, na verdade, é um corolário do que está no Evangelho de Jesus, porque Jesus garantiu que nenhuma de suas ovelhas se transviaria. Nenhuma, não tem exceção. Ah, mas será que Jesus estava falando só com relação à vida presente? Ou será que ele não está falando inclusive com relação à vida espiritual? Então isso nos leva a começar a raciocinar no seguinte: tudo que acontece na nossa vida acontece com permissão de Deus. Mas é tudo mesmo, absolutamente tudo. E tem gente que vai achar que isso pode beirar o fanatismo, mas a gente vai dizer o seguinte: as coisas ruins, entre aspas, que a gente considera ruins, que estão porventura acontecendo com a gente, só estão acontecendo com a gente por autorização de Deus. É para nos testar. Porque o homem é o exercício que faz. A gente só evolui quando é testado. Quando acontecerem os desastres, na verdade o pai queria saber como é que a gente agiria, como a gente já evoluiu a ponto de como vai agir diante das dificuldades. A gente tem jargão popular que fala, né, você quer conhecer o ser humano, é dar poder a ele ou colocar ele em situações difíceis para ver como é que ele vai se sair. Então isso vem acontecendo com a gente o tempo todo. Então tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus. E a gente lembra sempre que o Pai Nosso, a oração que Jesus deixou para a gente, fala assim: não nos deixeis cair em tentação. Não pede para afastar da gente a tentação. Nós é que vamos aprender a não cair mais nas tentações. Então nós somos testados, nós estamos sendo testados o tempo todo. Está tendo autorização de Deus para isso. Quando a gente começa a pensar nisso, e outra coisa também, né?
Só vai acontecer comigo aquilo que tiver que acontecer para o meu progresso. Quando a gente começa a raciocinar dessa maneira, a gente começa a desenvolver um otimismo na gente, que vai contrário a todo pessimismo. E esse otimismo, ele começa a abrir portas para a gente, começa a ajudar a gente de uma maneira que quem ainda não experimentou, que faça isso. Porque a gente conhece pessoas que são muito pessimistas e aí vão seguir aquela lei da natureza. Uma frase muito dura que uma vez eu li, que quando a gente começa a ficar olhando para o fundo do poço também começa a olhar para a gente. Agora, quando a gente começa a olhar para o céu começa a se interessar para a gente também, por nós, por cada um de nós também. Então, o interessante é a gente começar a olhar para o céu. O estudo da fé é um estudo muito interessante. Eu, se pudesse definir fé, trazendo uma definição muito pessoal, eu vou dizer assim, fé ou é aquilo que eu ainda não comprovei, mas que eu aposto muito que seja dessa maneira, ou aquilo que eu já consegui comprovar para mim, mas não consigo comprovar para os outros. Vou dar um exemplo aqui, o Chico Xavier, ele tinha certeza de que o Emmanuel estava ali do lado dele ajudando. Mas para quem não tem a mediunidade, falava, o Chico tem fé que o Emmanuel está ali. Não é fé, para ele é certeza. Tanto que muitas vezes ele deu a prova de que era uma inteligência completamente diferente da dele, trazendo informações completamente diferentes também da que ele tinha acesso. Quer dizer, esse é que é o conceito de fé. Agora, o problema todo, né, é a gente pegar fé com confiança. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, né? Não, eu, quando sou chamado para fazer um estudo, uma palestra, eu fui chamado para fazer num lugar que tem tráfico de droga, tem uma criminalidade, tem crime organizado. E aí, quando eu fui falar com uma determinada pessoa, a pessoa falou, não, eu não vou para lá, não, por conta disso e disso. Depois falou, não, eu vou. Eu falei, não, eu não quero que você vá. Porque você logo de cara, você já está traindo isso tudo para você. Não, eu estou indo leve, eu estou indo para fazer o meu trabalho, mas quando a gente já começa desde cedo já a atrair esse tipo de coisa com o nosso pensamento, é melhor não ir, melhor ficar por aí mesmo. E esse tipo de confiança que o Emmanuel está descrevendo aqui, que o verme confia no sol, que a gleba confia no verme, que o homem do campo confia na lavoura, o homem confia no estômago que não vê e alimenta-se, garantindo saúde, confia no motor, enfim, esse tipo de fé. A gente também vai olhando assim e fala, muito obrigado por estar vivo, eu confio que tudo o que está acontecendo comigo hoje, desde a saúde até a doença, desde aquilo que nos traz satisfação material, quanto aquilo que nos leva para a penúria, tudo que está acontecendo para testar e para formar o espírito que nós somos, porque a gente não tem ligação com essa matéria toda aqui. Daqui a pouco a gente vai embora, vai largar, vai deixar isso tudo para trás. Agora, a gente vai começar a pensar assim, não importa o que eu tenha que passar, o que importa é como eu vou passar. Se é que passar, vamos passar com dignidade? Se a gente tiver errado no passado, vamos lá, errei. Se não tiver errado, está sendo um teste também. E vamos passar por ele, vamos passar com dignidade também. Quando a gente começa a raciocinar dessa maneira, a gente vai perceber que a vida vai se tornar mais leve. E por esse fato até, a gente vai conseguir enxergar coisas que aquela pessoa que se desespera por tudo, ela não consegue enxergar. Uma história que eu contava muito na época da pandemia, quando a gente começou a fazer esses vídeos de 10 minutos com o Emmanuel, do anjo que ele passou no meio dos outros anjos, meio cabisbaixo, e o anjo falou, você está triste por quê? Porque eu recebi a missão de ir lá na Terra e recolher 500 mil vidas. Nossa, mas é muita gente, né? Mas foi a missão de Deus, né? Vamos lá cumprir, né? Aí quando ele volta, o pessoal para e fala, você é um grande mentiroso, né? Já morreram 5 milhões. Ele, opa, peraí. Os 500 mil, o restante morreu de medo, não fui eu. Não tinha fé. Se entregou ao desespero. Agora, quando eu tenho fé, eu vou fazendo o meu papel e mais ainda, eu tenho fé na imortalidade da alma. Se algo acontecer, o corpo morre, eu não morro, eu vou continuar vivo, eu vou continuar minha jornada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.